Opa, boa tarde a todos. Estão ouvindo? Daniel já está entrando aqui. Estão ouvindo bem? Ora, ora, ora. Salve, rei! Ouvindo bem? Perfeitamente. Ótimo, maravilha. O pessoal começou a entrar aí agora. Enquanto isso, vou lhe apresentar, antes de a gente começar a nossa conversa. Hoje a minha conversa vai ser com meu amigo de muitos anos. Nos conhecemos pessoalmente em 2005. Tanto lá se vão 15 anos de amizade pessoal, tendo eu conhecido a obra dele em 2004 ou 2003. Agora eu me peguei se foi 2004 ou 2003. Por conta de um texto que ele escreveu sobre a antiga, né, a então tutela antecipada da parcela em controvérsia, que veio com a reforma de 2002 do CPC, e ele escreveu um texto sobre, chama-se Sentenças Parciais de Mérito, publicado na Gênesis, Revista de Direito Processual Civil, e colocou meu nome no título do texto. Nunca me esqueci disso. Sentenças Parciais de Mérito, um debate, um diálogo, um convite à reflexão com o professor Fred, ou lendo um ensaio, acho que era lendo um ensaio de Fred Didier Júnior. Lendo um ensaio de Fred Didier Júnior. E eu, rapaz, quem é esse cara que, veja, eu tinha 29 anos, né, naquela época, 30 anos. Achei estranho o sujeito botar um nome de um desconhecido professor baiano, novo, jovem, no título de um artigo. Quem é essa pessoa? Aí eu procurei o contato de um amigo comum, advogado aí em Porto Alegre, Carpena, para que Carpena conseguisse... Carpena, quem é esse cara? Tal. Me dá o e-mail dele. E aí a gente mandou um e-mail para ele, para essa pessoa que está aí, que eu vou apresentar, que me respondeu. E depois disso, nos tornamos amigos muito próximos, né? Somos das pessoas, é um dos meus amigos mais próximos do mundo processual. 15 anos aí de parceria, de uma irmandade intelectual. Pude acompanhar todas as fases do seu pensamento. Talvez eu seja o maior estudioso do pensamento de Daniel Mitidiero, porque eu conheço desde da fase 1 até essa fase atual, que eu não sei se é a 5 ou a 6, mas eu ainda vou escrever um artigo sobre isso. Ex-Daniel Francisco Mitidiero, um dos maiores processualistas do Brasil, sem dúvida um dos 3 ou 4, talvez, processualistas mais conhecidos fora do Brasil hoje, um diálogo internacional intenso, um grande comparatista, um grande historiador do processo, um grande filósofo do processo. Ele reflete o processo. Ele usa o processo e o direito processual, as duas coisas, o processo e o direito processual para suas reflexões, sempre, muitas delas dogmáticas. Ele nasceu como um grande dogmático, mas hoje se expandiu para análises ora políticas, ora zetéticas do fenômeno processual e do direito processual. Professor da Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Direito, pós-doutor em Direito, meu amigo. Vamos conversar hoje sobre reclamação. Dani, suas primeiras palavras para a gente depois entrar no foco da nossa conversa. Grande rei, pô, é uma grande alegria estar aqui contigo. Eu preciso iniciar dizendo o seguinte: eu estava com muito ciúme. O Fred fazia live com todo mundo, eu via estúdio com autor, pô, e comigo, and me, and my needs. Aí a gente tem um grupo no WhatsApp lá, e eu disse, olha, ô Fred, isso não vai dar, cara. Conversa com todo mundo, não conversa comigo. Ele disse, não, tem razão. E eu quero dizer que eu acompanho o Fred há muitos anos. Ele disse que era um então desconhecido em 2003, 2004, professor da Bahia. Isso é uma mentira, é um apequenamento retórico. O Fred sempre foi um gigante e de lá para cá se tornou cada vez maior. Sem dúvida, é uma das grandes lideranças do processo civil no nosso país e não só, com uma influência enorme na formação de escolas, de ideias, de doutrinas, do Código de Processo Civil. Todo mundo sabe o papel fundamental que o Fred teve no Código, que o melhorou sensivelmente. E
E para mim é uma grande alegria poder, desde lá, Fred, poder te dizer que tu também é um dos meus melhores amigos do processo. É uma grande alegria poder estar sempre conversando contigo de uma maneira muito franca. Uma das poucas pessoas que eu consigo discordar de uma maneira muito leal, que discorda de mim de uma maneira muito leal, e a gente sempre consegue concordar nas nossas discordâncias. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui, meu velho. Realmente, a tua bondade reflete na minha apresentação, e eu quero te devolver toda essa alegria, essa energia boa, te dizendo que tu mora no meu coração, e o Brasil, sem dúvida alguma, ganha muito com a tua liderança. Muito obrigado. Muito obrigado. Oh, eu pensei que tivesse fixado aqui o tema da reclamação. Parece que não fixou, né? Deixa eu fixar aqui. Peraí. Pensei que tivesse fixado. Fixou? Cara, eu não sei o que significa fixar. Eu tô apertando fixar aqui, só que não tá fixando. Deixa eu tentar de novo aqui. Fixar significa deixar um comentário preso na parte de baixo, de modo que não está fixando. Eu estou tentando fixar, mas não está fixando. É uma pena. Quer deixar o comentário preso aqui embaixo para o pessoal que estiver entrando saber do que se trata. Então, eu vou ficar tentando fixar. A aula de hoje, a conversa de hoje vai ser sobre reclamação. A reclamação é curioso. Vou contar um pouco de uma história pessoal sobre reclamação e aí passo a palavra para a Dani. Eu comecei a estudar reclamação em 2001. Por que em 2001? Porque foi quando eu tive acesso ao livro de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Foi a tese de doutorado dele. E Marcelo é um amigo meu de muito tempo. Conheço há muitos anos. E quando eu era aluno da faculdade, um professor nosso de direito administrativo, que é um grande advogado aqui, ele construiu na prática forense uma reclamação. Só que ele, sem maiores teorias, ele pegou a previsão de reclamação que havia no regimento interno do TJ da Bahia. Era muito comum naquela época. Os regimentos internos simplesmente previam a reclamação e muita gente confundia a reclamação com reclamação correcional, com correção parcial. Só que a reclamação que estava prevista no regimento interno era a reclamação constitucional, essa que está na Constituição para o STJ, para o Supremo e mais recentemente para o TST. E ele construiu uma coisa interessante. Veja que sacada, Dani. Ele é muito advogado de município. E aí, os tribunais trabalhistas bloqueavam o dinheiro do município para pagamento de pessoal, sobretudo o pessoal que vem de antes de 88, que tinha vínculo seletista e tal. E aí o TRT bloqueava esse valor e os municípios ficavam inviabilizados. Aí ele construiu a seguinte tese, que quando o TRT bloqueava valores dos municípios e inviabilizava o funcionamento dos municípios, isso equivalia a uma intervenção no município. E só quem pode determinar a intervenção era o TJ da Bahia. Portanto, isso era uma usurpação de competência. E aí ele ia para o TJ, dizendo, TJ, o TRT está usurpando a sua competência e está fazendo uma intervenção silenciosa, sem dizer que é intervenção, mas isso é uma intervenção, isso é usurpação de competência. Ficou rico, ganhou muito. Depois até perdeu. Eu ficava, que ação é essa? Reclamação. Quando saiu o livro de Marcelo Navarro, eu peguei aquele livro para poder estudar. E vi que tinha a lei de 90, a lei dos recursos 8038 de 90, que é a lei dos recursos do STJ do Supremo, regulava a reclamação. Só que ela não constava do programa de processo civil da faculdade, em que eu estudei, foi a Federal da Bahia, não constava. Por quê? Porque ela não constava no CPC. Então, como ela não estava no sumário do CPC, não entrava no sumário dos cursos. E as pessoas não davam reclamação. Não davam. Era um assunto que não era ministrado nas aulas das faculdades de Direito. Não estava nos cursos, nenhum curso de processo tinha reclamação, como um capítulo dele. E aquilo me despertou, porque eu era muito novo, eu queria estudar coisas que ninguém, entre aspas, sabia. Então, para mim, era muito importante, para me legitimar, estrategicamente, saber de coisas que só eu sabia. Mas veja que ilusão. Mas que só eu sabia, ou pelo menos na minha comunidade aqui, eu soubesse. E estudei longamente a reclamação. E colocava a reclamação nas minhas aulas, mesmo sem previsão no currículo. Então, mesmo sem previsão no curso, no programa do curso, eu já dava.
E os professores me chamavam de maluco, dizendo que era invencível, que isso não existia, reclamação não existia. 20 anos depois, meu amigo Daniel, reclamação talvez seja das ações originárias dos tribunais superiores a mais utilizada. É provável que tenha havido uma multiplicação percentual nos últimos 20 anos de algo de coisa de até 2001 existir 500 reclamações, 600 na história do Supremo, e hoje ter 7 mil, 8 mil, no número 8 mil, 7 mil reclamações. É uma coisa, porque virou a ação do século XXI. É um instrumento de impugnação que o século XXI redescobriu. E está gerando vários estudos, né, inúmeros estudos, foi completamente reconstruída. Quando eu fiz o meu livro sobre recursos, em 2006, a primeira edição, com Cunha, nós colocamos o capítulo de reclamação, acho que até foi o primeiro capítulo em curso de processo, manual didático, pelo livro a tratar de reclamação, acho que foi o nosso. Tinha livros avulsos, mas como livro didático, acho que foi o nosso. Hoje virou um assunto banal, entrou no código, né, virou capítulo do código, 200 mil livros, e agora o seu. Dá para sair, por isso que eu lhe convidei para tratar disso. Daniel vem numa pegada, desde do livro dele sobre repercussão geral, um livro lá em 2007, talvez 2008, com o Marinoni, logo depois que a emenda constitucional saiu, ele escreveu sobre repercussão geral, e de lá para cá, nos últimos 11, 12 anos, portanto, ele vem numa trajetória intelectual de fazer o circuito das ações constitucionais do papel dos tribunais superiores, os supremos, né, das cortes supremas, os tribunais superiores do Brasil. Tem o seu livro sobre cortes superiores e cortes supremas, tem um livro sobre recurso extraordinário, tem um livro sobre recurso especial, precedentes, e agora nos dará seu livro sobre reclamação. Então, eu queria, primeiramente, Dani, se você concorda comigo que a reclamação é a ação do século XXI? Sem dúvida, Rei. Não, eu acho que é isso aí mesmo. E é interessante essa tua observação inicial, né? Porque, de certo modo, a gente se irmana aqui também. Lá na primeira fase, né? No MIT 1, quando eu escrevi meus comentários ao CPC de 73 ainda, em 2004, eu acabei incluindo no capítulo sobre competência um título acrescentado de reclamação, lá naqueles comentários da memória jurídica. E eu fiz basicamente porque o Pontes tinha feito isso nos comentários ao Código 73, ele colocou lá como um dos instrumentos para controle da competência, e eu achei interessante também, olha, os outros livros não têm isso, então eu vou colocar aqui porque só tem no Pontes. E aquele assunto ficou adormecido, porque era uma ação que ninguém tratava, era uma ação pouco conhecida. E aí esse assunto voltou para minha cabeça em 2013, quando eu escrevi o livro de cortes. Em 2013 ainda não era a febre que é hoje, mas já havia algum movimento maior. Mas a reclamação realmente ganharia um foro maior quando a emenda constitucional 45 aparece com maior vigor, acaba sendo regulamentado com o Instituto da Súmula Vinculante, com a ideia da reclamação. Escrevi sobre precedentes em 2016, aí veio o recurso ordinário, veio a ação rescisória, e eu percebi exatamente o teu ponto, Fred. Olha, a reclamação, ela hoje é, por assim dizer, tipo pomada minâncora. Ela está no Supremo, está no STJ para a resolução de todos os males. E eu digo, olha, mas isso não faz o menor sentido. E aqui a gente já começa um pouquinho do porquê eu escrevi o livro. Porque se a lógica das Cortes Supremas é fazer com que a gente trabalhe cada vez menos para trabalhar melhor, que o Supremo e o STJ apreciem em matérias em menos casos, então não adianta fechar um pouco a porta do extraordinário e do especial. O extraordinário com a Constituição e o especial com a prática do STJ, e ao mesmo tempo abrir a porta da reclamação para toda e qualquer violação de precedente chegar lá per saltum. Mas isso em 2013 era só uma intuição, né? Eu fiz ressalvas lá no Cortes. Em 2016, novamente a mesma coisa. Eu disse, olha, o Código de 2015 disse que cabe reclamação para tutela do precedente, mas eu acho que não é uma boa de política legislativa, eu falava em política legislativa naquela época. E aí resolvi cair dentro da reclamação, porque ano passado eu advoguei em 2 reclamações. Uma na terceira turma da STJ, inclusive advogamos juntos. Comigo? Naquela. Estamos juntos, hein? E depois advoguei em uma reclamação no Supremo, lá na primeira turma. E aí, então, eu disse, não, realmente a gente precisa tratar um pouquinho desse ponto específico do cabimento da reclamação.
E aí foi daí que surgiu o livro, e sem dúvida como uma tentativa de auxiliar o Supremo e o STJ a dar uma fundamentação apropriada do porquê não é possível tratar a reclamação como um remédio próprio para dar eficácia ao precedente. Aqui cabe uma recomposição histórica para o pessoal que está chegando aí compreender, né? A reclamação está prevista na Constituição com duas hipóteses de cabimento. Você pode entrar com a reclamação no tribunal para poder garantir a competência do tribunal, eventualmente usurpada por um ato de outro juízo. Isso acontece bastante, sobretudo com atos implícitos. Implicitamente, os tribunais, às vezes, os órgãos julgadores invadem competências de outros tribunais. Então, você pode meio que chegar para o tribunal e dizer assim, tribunal, tem alguém abaixo de você que está fazendo uma coisa que é da sua competência. Então, traga para você. Então, é reclamação por usurpação de competência. E não vai ser o foco da nossa conversa aqui hoje. O foco da nossa conversa vai ser a outra hipótese de reclamação, que é a reclamação para fazer valer a autoridade do tribunal. A autoridade da decisão do tribunal. É assim que fala a Constituição. Então, você pode reclamar mais ou menos assim, tribunal, tem alguém que está desrespeitando você. Tem alguém que está desrespeitando. Então, está violando a sua autoridade. Então, você reclama diretamente lá no tribunal que está sendo desrespeitado para que ele tome uma providência. E aí funciona claramente como meio de impugnação de um ato contrário à autoridade da decisão do tribunal. Então, esse é o ponto. Então, é nisso que a gente vai se concentrar aqui na conversa com o Dani. Por quê? Porque essa hipótese de reclamação é que tem sofrido transformações. Sobretudo com a emenda 45 de 2004, de 31 de dezembro de 2004, que desdobrou essa hipótese, prevendo, e aí especificamente, a reclamação por desrespeito à súmula vinculante, que é o desdobramento da autoridade da decisão. E aí surge o problema. Se súmula vinculante, ela verbaliza, ela é o enunciado em que há subjacente um precedente anterior, que se torna enunciado pela súmula vinculante. Então, no fim das contas, ao garantir a correta aplicação ou respeito de uma súmula vinculante, você está, por detrás, também podendo proteger o precedente. E aí surge um primeiro ponto importante. Decisão, até então, não era vista dessa forma. A autoridade da decisão era vista como autoridade do comando decisório, portanto, da conclusão da decisão. A emenda 45, ela cria essa... Mas espera aí, quer dizer, o precedente não é o comando da decisão, é uma outra coisa, outra carga que sai da decisão, mas que não é o comando da decisão. Quer dizer que cabe a reclamação por isso. E aí, Misha, não sei se você se lembra, acho que você vai se lembrar. Em 2005, já no primeiro semestre de 2005, eu escrevi um texto chamado Transformações do Recurso Extraordinário, esse texto, que eu até coloquei no academia.edu em homenagem a essa nossa conversa aqui. Eu me lembrei desse texto. Foi o texto publicado no livro Homenagem a Barbosa Moreira. E nesse texto, Transformações do Recurso Extraordinário, eu falando sobre o recurso extraordinário pós emenda 45, eu falo que eu dou a entender que a reclamação pode ser utilizada para fazer valer um comando que venha de um recurso extraordinário julgado pelo pleno. É isso em 2005, né? E aí, em 2009, eu quero registrar esse dado porque é importante. Em 2009, julgando um recurso extraordinário que veio dos juizados, o Supremo disse o seguinte, voto da ministra Ellen Grace, disse que aquele recurso veiculava matéria legal e, portanto, não seria admitido. Ela não admitiu o recurso, porque era matéria legal não constitucional, mas ela lança o obterdicto mais poderoso da história do Brasil. Ela disse assim, o mais poderoso obterdicto de todos os tempos. Ela disse, agora eu acho que caberia uma reclamação no STJ para fazer valer a jurisprudência, então, a jurisprudência dominante do STJ sobre o assunto. Em um mês, milhares de reclamações foram ajuizadas no STJ contra acordo de turma recursal dos juizados. Tanto que o STJ, em dezembro de 2009, regulamenta isso. Quer dizer, regulamenta a reclamação para fazer valer a jurisprudência dominante. Depois até volta atrás, 5 anos depois, não para dizer que não cabe, apenas para mudar a competência.
Então veja que houve uma transformação. E me parece, aí com o código, isso parece que o código incorporou, mas me deu uma impressão um pouco diferente. Para ele, salvo engano, ele vai explicar, essa transformação da reclamação ou do conselho de autoridade tem que ser interpretado no limite apenas para a súmula vinculante. Mas é isso que ele vai dizer. Vamos ver se é isso que ele... Não, mas é isso aí, Rei. Pô, oportuno tu lembrar esse debate lá de 2005 e 2009, porque é exatamente a gênese do problema, ou dessa visão do tema está aí. Eu diria até, inclusive, o seguinte, a gente tem dois grandes momentos da reclamação em que dá asa a essa transformação do extraordinário, né? O primeiro deles, o primeiro impulso vem do Gilmar, vem do ministro Gilmar Mendes, em que ele introduz lá o problema do efeito vinculante. E ele vai dizer, olha, efeito vinculante aqui não é a eficácia erga omnes do dispositivo das decisões, é efeito vinculante do precedente. Ele não fala em precedente, mas sim, fala motivos determinantes. Motivos determinantes do controle de constitucionalidade. E aí, é claro, a gente estava naquela época em que a gente tinha a transposição do raciocínio do controle abstrato para o controle concreto, e aí vai acabar chegando no recurso ordinário. Mas é exatamente esse o problema que eu vejo hoje em termos de compreensão do papel da justiça civil como um todo. E aí, então, eu apelo para uma primeira questão que me parece importante, que é o conceito de decisão e o conceito de precedente. Aqui a gente tem uma pequena divergência, superável, eu acho, mas tem uma pequena divergência, não só eu e tu, mas uma boa parte da doutrina tem essa divergência a respeito do que significa decisão e precedente. Né? E eu acabei percebendo que, na verdade, a minha divergência sobre decisão e precedente não é só contigo, Fred, até num certo nível é até mesmo com o Zanetti e com o Marinoni. Depois eu fui falar com eles também, porque basicamente, e esse é o primeiro dado do meu raciocínio, a decisão e o precedente não estão no mesmo nível do discurso. Né? Então a decisão, ela resolve um caso, como todos nós sabemos, trata de fatos específicos, argumentação específica e aplica o direito das pessoas. Bom, muito bem, essa é a decisão. O precedente, ele sobe um nível. Ele é um discurso que eu elaboro sobre esses fatos, sobre essa argumentação, sobre o direito aplicável. Então, ele é um metadiscurso. É um discurso sobre o discurso. E quando eu faço isso, eu percebo que o que interessa são as razões generalizáveis. Bom, se isso é verdade, se estão em dois níveis discursivos diferentes, então a decisão tem um endereço, caso concreto, as partes. Ao passo que o precedente tem um outro endereço, né? A tutela dos direitos em geral, a sociedade civil, todos que estão atentos à normatividade do precedente. Bom, se isso é verdade, quando a Constituição lá diz, no artigo 102, no 105, que cabe reclamação para a autoridade da decisão, ela não está autorizando, na minha avaliação, e aqui começa um pouco a nossa discussão, ela não está autorizando reclamação para a tutela do precedente. Ela está autorizando reclamação para a tutela da decisão do caso concreto. E esse é o ponto central. E quando o ministro Gilmar, no Supremo, começa a fazer com que eu tenha efeito vinculante igual a motivos determinantes e faz com que a reclamação seja cabível para isso em controle abstrato e depois importa para o controle difuso, eu tenho a confusão que na minha avaliação tem que ser desfeita. Então, a gente aqui realmente tem esse ponto de divergência, mas termine sozinho, termine. Não, e aí mas o primeiro ponto é esse. E qual é o segundo passo? O segundo passo é o seguinte, muito bem, então eu poderia, de uma maneira muito tranquila, dizer que a reclamação só cabe para a tutela do dispositivo que resolve uma controvérsia concreta ou abstrata. Controvérsia abstrata, do controle abstrato, controvérsia concreta, né, do controle, de um modo geral, de aplicação das leis no Brasil. O problema todo foi que com a emenda 45, em 2004, a Constituição vai lá e acrescenta uma hipótese de cabimento da reclamação, que é justamente a hipótese da súmula vinculante. E aí tu tem razão. Bom, o que a Constituição fez? A Constituição permitiu reclamação para a tutela do precedente. Todo e qualquer precedente, na minha avaliação, não. Apenas o precedente que está cristalizado em súmula vinculante. E aí, então, eu tenho duas hipóteses de cabimento da reclamação. Para a decisão, dispositivo que resolve uma controvérsia particular, e para a tutela do precedente estampado em súmula vinculante. E aqui começam, então,
os problemas, porque se cabe para um precedente retratado em súmula vinculante, por que não caberia para um outro precedente? Um primeiro ponto. Ou ainda, se decisão é igual a precedente, então todo e qualquer precedente é suscetível de reclamação. E foi essa estrada que o CPC de 2015 pegou. Então, olha, eu posso fazer com que a reclamação seja uma tutela pronta e eficaz e rápida para os precedentes, enfim, seria um outro discurso, mas para os precedentes vinculados lá em recursos repetitivos, em RDR e por aí afora, para quem segue essa linguagem. É aqui que entra o nosso problema. Eu não só distingo decisão e precedente, como também percebo que só o precedente estampado em súmula vinculante, como regra, deve dar lugar à reclamação. A gente discutiu isso também já privadamente, mas acho que vale a pena a gente... o ponto aqui para poder deixar o pessoal claro qual é a nossa divergência. É muito difícil para mim, eu falei isso para você, compreender que o precedente não é uma decisão. E vou até dentro da sua própria teoria, que é uma teoria que eu gosto bastante, sua teoria de interpretação, a sua teoria da decisão, que é uma teoria de escolha, de adstrição de sentido, há opções que você tem que justificar racionalmente e decidir a escolher. Isso é a sua teoria, que é a teoria dos italianos e que eu acho que é a que mais bem me explica esses problemas. Muito difícil, Dani, numa teoria da decisão, você dizer que a norma geral construída para o caso, e é construída para o caso por indução, e que é a raça do precedente, não há uma decisão ali. Quer dizer, não há uma escolha de sentidos e uma atribuição, enfim, tudo aquilo que você tem que é decisão. Dizer, eu acho um pouco forçado, até para um leigo, que um precedente não é uma decisão. Quando você diz um precedente, é uma decisão do Supremo, que se universalizou, que se generalizou. Então, acho que os dois discursos a que você se refere, os dois planos, são o seguinte: decisão é fonte. Decisão é fonte. E eu acho que você não vai negar isso. Decisão é fonte do direito. Acho difícil você negar isso para mim. A norma, eu acho que é difícil você negar pelo que eu conheço da sua teoria das fontes. Pela sua teoria das fontes, eu acho difícil você negar isso para mim. Decisão é fonte. A norma é o que a gente... É o sentido que a gente atribui para aquela fonte. E as decisões, como fontes que são, produzem dois tipos de norma. A norma do caso e a norma do precedente. Aí sim você coloca no mesmo plano. O plano normativo. Porque se você coloca o precedente, eu estou falando, eu imagino que você está falando do precedente como norma. Então, o precedente como norma não se contrapõe à decisão, porque seria você contrapor norma com fonte. O precedente como norma se contrapõe à norma do caso, a norma individualizada. Aí sim é uma contraposição correta. Você teria que dizer que há duas fontes distintas. A sua tese, para se sustentar, no meu modo de ver, você tem que dizer que são duas fontes distintas. Mas, na verdade, eu acho que o problema não tem duas fontes. A fonte é uma só, é a decisão, da qual eu posso extrair, pelo seu elemento da fundamentação, até que o seu diálogo com o dispositivo, a norma do caso é a norma individual. Então, por isso que eu não concordo com o seu conceito de decisão para fins de cabimento de reclamação. E acho que a tese se enfraquece também quando a própria Constituição retirou do termo decisão esse outro sentido, que é o sentido de ser fonte de precedente também, não só apenas fonte da norma individualizada. Mas eu entendo, se não fosse o problema do conceito de decisão, que é um problema epistemológico quase, eu entenderia a sua opção dogmática de dizer, tudo bem, só cabe, pode até ser sentido de precedente também, mas só cabe para a súmula vinculante, que essa foi a única hipótese que a Constituição colocou. Aí seria uma solução dogmática, eu acho mais defensável, porque não subverteria ou não corromperia, você não precisaria corromper o conceito de decisão lá na reclamação. É a minha visão, né? Minha visão. Mas, de todo modo, está posta a nossa divergência, essa é a nossa divergência. Colocada a divergência, e aí eu pergunto para você explicar a sua tese para a galera,
e também se puder comentar, você acha que o que eu falei aqui faz algum sentido, você pode comentar. Mas aí, levando as últimas consequências que você colocou, significa que as hipóteses de reclamação para fazer valer precedente, fora da súmula vinculante, eventualmente previstas em lei, elas são inconstitucionais? É isso aí, Fred. Mas deixa eu voltar à tua provocação, porque eu acho que essa provocação é bem importante. E eu acho que vale a pena a gente explorar isso. O que acontece basicamente é o seguinte: quando eu digo que a norma é o resultado da interpretação, que é a teoria dos genoveses, que tu bem expusesse aqui, a teoria que o Humberto também trabalha entre nós, e que eu acho que explica bem essas coisas que a gente está conversando, eu obviamente estou dizendo, olha, o que eu tenho aqui é a norma para o caso concreto. Então, a decisão é uma norma, não há a menor dúvida. O problema é que quando eu extraio o precedente da decisão, eu saio do nível da decisão. Eu entro para um meta-nível, um nível que está acima da decisão. Então, são coisas diferentes. Eu tenho uma norma precedente e uma norma do caso, como tu bem colocastes. Não, E isso aí, é certo. não, mas é justamente aqui que entra o ponto. Porque eu digo, olha, quando eu falo em norma-decisão, eu falo em autoridade da decisão. Mas quando eu falo em norma precedente, eu não falo mais em decisão, eu falo em precedente, porque os níveis são diferentes. E aí eu colo a reclamação, e aqui é o ponto, ao primeiro nível, e deixo o segundo nível sem a reclamação. Na minha avaliação foi isso que a Constituição fez, e eu acho que aqui é que está o nosso problema. Esse ponto aí o ponto é o ponto nevrálgico. Acho que tu pegou bem o ponto nevrálgico. Mas vamos dar um passo, tá? Porque eu acho que ainda tem um outro ponto que vale a pena a gente comentar aqui. Então, a Constituição tomou uma decisão. Então, na minha avaliação, ligou a reclamação somente às decisões do caso. No entanto, a Constituição tomou, num segundo passo, uma segunda decisão. Ligou a reclamação à súmula vinculante e, portanto, ao precedente estampado na súmula. Muito bem. E o Supremo e o STJ vêm se orientando nessa linha. O STJ, inclusive, num precedente muito recente, de fevereiro, agora, da Corte Especial, segue essa linha. Só que a prática do Supremo Tribunal Federal, ela é um pouquinho diferente. E eu acho que dogmática tem que explicar os fenômenos que são reconduzidos ao nosso campo de trabalho. O Supremo Tribunal Federal tem vários casos em que ele procura proteger a liberdade de expressão, e notadamente a liberdade de imprensa, a partir da ideia de reclamação. A gente até discutiu sobre a DPF 130, que é efetivamente onde a coisa aparece. E aí, então, vem o seguinte ponto. Pô, Daniel, mas então tu está me dizendo que só cabe para a decisão do caso concreto e só cabe para a súmula vinculante, para o precedente estampado em súmula. Mas existem situações em que tu admite que possa haver tutela do precedente mediante reclamação quando o precedente não estiver, por assim dizer, estampado em súmula vinculante. Sim. Por quê? Porque daí eu me valho daquela teoria de que é possível, na aplicação das regras, usar o que a gente chama de um universalismo presumido, né? Então, as regras, elas sempre são aplicáveis, sempre constrangem os intérpretes e, portanto, só cabe reclamação para tutela da decisão, para tutela da súmula vinculante, salvo se houver uma razão excepcionalíssima, que admita a aplicação da regra para uma situação, por assim dizer, que não se adapta àquilo que normalmente acontece. São os casos recalcitrantes que fala o Schauer, né? E aí, então, eu acho que o Supremo resolveu usar como um caso recalcitrante aqui justamente a ideia de liberdade de imprensa. E, por essa razão, acaba usando a reclamação apenas nesse caso específico para tutela do precedente. E eu acho que, sinceramente, Fred, e aqui entra, e é bom que eu diga isso para não parecer falso, né? E aqui entra esse componente de tentar organizar a justiça civil brasileira de um modo que ela funcione melhor. Eu estou, por assim dizer, optando por interpretar a decisão, a autoridade da decisão, como autoridade da decisão da norma do caso, e tirando do seu espectro precedente, porque eu estou preocupado com um efeito sistêmico, por assim dizer, em como nós vamos administrar o Supremo, o STJ, se nós tomássemos um outro caminho e liberássemos a reclamação
para todas aquelas hipóteses que o CPC prevê a reclamação. E aí entra o ponto, né? Naturalmente, eu não acho que o CPC é inconstitucional por ter outorgado efeito vinculante ao precedente. Como tu sabe, dentro da minha construção, o CPC nem precisaria ter feito essa opção. Não precisaria existir. Agora, fato é que uma vez que ele abraça a teoria dos precedentes, ele não poderia ter abraçado em conjunto a ideia de reclamação. Então, eu falei também esses dias com o Zanetti, com a Didi, enfim, porque vai justamente, de um certo modo, colocar água nesse sistema do código, né? Porque, a rigor, acho que é inconstitucional a previsão de reclamação fora das hipóteses de súmula vinculante ou autoridade da decisão. E, portanto, só caberia excepcionalissimamente a reclamação para tutela do precedente, e não como regra lá do 988 do CPC. Eu entendo, eu sempre tinha falado isso. Agora, eu acho, e evidentemente estou examinando como... não estou fazendo a minha análise, né, como um advogado, um curador da antítese, né? Um curador da antítese. Veja que coisa interessante que você disse. Você disse assim, olha, a autoridade da decisão para fins de reclamação é decisão como dispositivo. Mas a Constituição excepciona em um caso e eu aceito que a própria Constituição excepcionou. Então, veja, é a autoridade da decisão, mas a Constituição teria criado uma hipótese específica que é de súmula vinculante. E aí você diz que isso aqui, que significa decisão só com o dispositivo, você pode transformar em precedente em situações excepcionais. Você vai dar uma interpretação ao texto constitucional, vai mudar o sentido do texto constitucional, isso na sua teoria, em situações excepcionais. Não é mudar o sentido da lei, é mudar o sentido que você atribuiu ao texto constitucional. Porque se você interpretou o texto constitucional dizendo que decisão ali é dispositivo, como é que você vai poder, para justificar a reclamação e outros casos de precedentes não consagrados em súmula, de volta a essa previsão constitucional sem mudar o sentido que você atribuiu? Boa, Fred. Aí tem um pouco de inconsistência, eu acho. Né? Porque aí você acaba fazendo uma interpretação para justificar o cabimento excepcional, uma interpretação contra o próprio sentido constitucional do texto da Constituição que você deu. Né? Não, é isso aí. Vamos lá. Não, mas a questão toda aqui é a seguinte, Fred. Quando eu admito a reclamação para tutela excepcionalíssima do precedente, como faz o Supremo, eu não explico isso pelo 102, inciso 1, pelo 105, inciso 1. Eu explico isso pela súmula vinculante, pelos parágrafos que tratam da súmula vinculante. Isso seria súmula vinculante, seria estender... Eu derroto a hipótese da súmula vinculante e não a hipótese da decisão. Mas, você é favorável a esse tipo de interpretação? Porque eu me lembro que uma vez a gente discutiu sobre cabimento de rescisória. Você lembra disso? Lembro. Rescisória, com o inciso 3, que eu defendo que cabe lá para as hipóteses de boa-fé, todas as hipóteses. Aí você disse que não, porque não caberia interpretação extensiva. Não, mas é isso aí. Você vai interpretar extensivamente a hipótese da Constituição? Mas vê bem, agora entra um ponto aqui que eu acho que é importante. Alguém entrou aqui na nossa live e fez o comentário que é o comentário onde eu vou, tá? Que é o problema da recalcitrância e dos casos que não se deixam domar, né? Do Hart e do Schauer. O problema todo aqui é o seguinte: eu posso excepcionar uma regra como essa e posso dizer que excepcionalmente cabe reclamação para tutela do precedente toda vez que essa exceção não comprometeu o sistema. E eu vou voltar ao exemplo dos juizados especiais, que foi o exemplo que tu mencionaste antes. Quando o Supremo, naquele obter dictum, disse, olha, na verdade tem que caber reclamação para o STJ para essas situações, o que o Supremo fez em obter dictum foi comprometer a universabilidade dessa regra da reclamação. Foi isso que ele fez. E, portanto, ele não derrotou simplesmente a regra. Ele praticamente revogou ou ampliou o espectro de incidência. Na verdade, na minha avaliação, ele errou ao fazer isso. Essa é, inclusive, uma das hipóteses em que eu critico no livro novo. Essa orientação do Supremo que acabou sendo seguida pelo STJ, enfim, e acabou dando no que deu.
Agora, o problema todo aqui é o outro. Eu posso derrotar e excepcionar as regras de maneira excepcional, desde que isso não vire uma rotina. Uma rotina que vai, por assim dizer, implodir o sistema como um todo. Se eu dissesse que eu tiro da hipótese da reclamação por súmula vinculante o cabimento de todo e qualquer precedente, eu estaria simplesmente banalizando a regra da súmula vinculante, fazendo de conta que a súmula vinculante não tem absolutamente nada a ver. Quando, na verdade, a Constituição optou por dizer que apenas os precedentes de súmula vinculante é que devem dar lugar à reclamação. Então, eu derroto isso excepcionalmente. O Supremo, aliás, ele é muito enfático em dizer, olha, eu estou aqui tutelando a liberdade de expressão porque ela é um valor fundamental da nossa República. Então, eu preciso fazer com isso de maneira imediata. Agora, quando o Supremo diz, não, deve caber reclamação para tutela do precedente da STJ, ele não está abrindo mão de maneira excepcional. Ele está simplesmente destruindo a regra. E, portanto, o nosso debate aqui é um debate que se situa no domínio da aplicação das normas, e especificamente no domínio que diz respeito ao universalismo e ao particularismo. Um bom livro para quem quer acompanhar assim, esse debate de maneira muito rápida é o livro novo do Humberto, Fred, aquele que a gente debateu esses tempos, o Constituição, Liberdade e Interpretação. Interpretação, é muito bom. Ele tem lá 4, 5 páginas em que ele resume esse problema do universalismo e do particularismo, e eu acho que é por aí que a gente tem que entrar. E é por isso que eu consigo explicar o porquê, vamos colocar dessa maneira, eu admito essa derrotabilidade na súmula vinculante e não admito, por exemplo, essa derrotabilidade na ação rescisória, porque eu acho que eu vou estar extrapolando os domínios daquela hipótese. Eu fico um pouco inseguro, bicho, eu reconheço isso. Eu fico um pouco inseguro disso ser um tipo de argumentação jurídica que a gente possa manipulável, retoricamente. É difícil para eu poder explicar para uma pessoa que não é mergulhada nesse tipo de reflexão, que primeiro que precedente, decisão não pode gerar precedente, quer dizer, precedente não pode ser tido como um fruto de uma decisão. É difícil entender isso. Difícil entender para uma pessoa, até no sentido mais simples do termo. É difícil entender que... Desculpa, Márcio, diga. Deixar claro. O precedente, ele se origina da decisão, mas ele não está no mesmo nível, só para deixar claro. Mas a norma do caso também, né? A norma do caso também não é a decisão, é o que se origina da decisão. Só para deixar claro. Porque, de fato, é isso, mas foi aquilo que eu disse. A norma do caso também não é a decisão, é o que resulta dela. Ou será a decisão apenas por metonímia. Porque a gente tem que colocar exatamente o que a gente está falando. Eu posso dizer que a decisão é a norma do caso por metonímia. Como eu digo que lei é igual a norma legal por metonímia. A gente faz isso o tempo todo no direito. A gente se referindo à fonte, chama a fonte da consequência dela. Mas isso é uma metonímia. Então, eu tenho que deixar claro, eu estou metonimizando aqui. Eu me antecipei e disse, eu não estou metonimizando. Decisão é fonte, e dela há duas normas possíveis de serem consequências. A norma do precedente e a norma do caso. Então, eu separei 2 planos, não em 2 extratos, mas em 2 planos, o plano da fonte e o plano da norma. Você está lendo decisão na Constituição como norma. Como norma. A norma do caso. Você está lendo decisão ali como norma e norma do caso. Beleza. Sua interpretação. Eu estou lendo decisão ali como fonte. Como fonte. E não como norma. Quando a Constituição se refere à lei, ela usa a lei como fonte ou como norma? Essa é a reflexão. Então, o termo decisão ali é fonte ou norma? Eu interpreto como fonte, você está interpretando como norma. Tudo bem. Correto. E exatamente esse é o ponto. Porque é a partir daí que as consequências fluem, né? Todas as outras consequências saem. Agora, veja que no caso de súmula, você não vai poder dizer que súmula é norma. Você vai ter que... Então, o paralelismo vai ficar estranho.
Quer dizer, no cabimento da reclamação lá, decisão é norma, e no cabimento da reclamação por súmula, súmula é fonte. Você percebeu que não há uma harmonização da interpretação? Você está usando planos diversos para interpretar as hipóteses de cabimento. Eu acho que falta esse alinhamento, e aí eu vejo um pouco. Por que eu vou explicar o que é excepcional, hipóteses excepcionais? Até porque você mesmo falou, veja, a sua teoria do precedente é uma teoria cuja obrigatoriedade do precedente dispensa a previsão legal. Por quê? Porque a unidade do direito tem a ver com segurança jurídica. E segurança, não é isso? Tem coisa mais importante do que segurança jurídica? Ou tem valor mais relevante do que esse? Com essa sua mesma fundamentação, tutelar o precedente, qualquer precedente obrigatório, mesmo que não tendo súmula, é tutelar o sistema. É tutelar aquele valor que para você é tão relevante que mesmo sem lei o precedente é obrigatório. Aí esse valor para você agora não é relevante a ponto de caber reclamação. Então, veja como eu preciso pegar a teoria, que a sua teoria é uma teoria sofisticada, mas é uma teoria nova. Com essas nuances todas, é uma teoria nova. E tentar encaixar no seu pensamento, que é um pensamento muito refinado, né? Porque você trabalha com interpretação, com história, com direito comparado, com política legislativa, com dogmática. Então, para mim é estranho você defender que a reclamação do precedente fora de súmula vinculante só em hipóteses excepcionais, porque isso não é tão relevante para justificar, porque só coisas como forem muito relevantes. E a sua teoria dos precedentes é uma teoria segundo a qual a tutela da unidade do direito é relevantíssima a ponto de, sem previsão legal, isso já ser obrigatório a força do precedente. Compreendeu? Eu estou sendo claro assim nas minhas reflexões? Perfeitamente claro. Não, eu entendo a tua crítica e, de fato, pode soar contraditório o que eu estou dizendo. Mas, na verdade, todo o meu problema aqui envolve basicamente o seguinte. O fato do precedente ser vinculante e o precedente ter que ser observado em nome da liberdade, da igualdade, da segurança jurídica, não tem a ver com a existência de um veículo próprio para fazer valer o precedente. Sim, perfeito. Isso eu concordo com você. Então, isso eu concordo com você. Reclamação ou não para a tutela do precedente não tem nenhuma relevância do ponto de vista do princípio da segurança jurídica. Que, aliás, eu poderia, inclusive... Não, aí é diferente, né? Não tem relevância para a segurança... Mas não tem relevância nenhuma? Ou não tem necessidade? Não, teria necessidade. Poderia ter relevância do ponto de vista de prestar maior importância ao princípio da segurança jurídica. Eu estou de acordo. Eu posso maximizar os meios para promover esses fins, né? Sem dúvida alguma. Agora, não é essencial. E é por isso que eu consigo fazer com que eu tenha a convivência de um precedente que ele é vinculante, porque ele encarna o sentido que foi adscrito pelo intérprete final da Constituição e da Lei Federal, que é o Supremo STJ, e, ao mesmo tempo, consigo fazer com que, para interpretar a reclamação, o princípio da segurança jurídica não me leve tão longe. Justamente porque a cobertura geral do sistema em termos de normatividade se dá pela propositura das ações em geral, dos recursos em geral. Eu entendi. Ora, mas eu acho que não é bem contradição. Não é uma contradição. O que me parece que falta é consistência. É porque é consistência de você unir seus pensamentos todos. Unir todas as suas premissas. É uma pessoa que não conhece o seu pensamento todo lendo e tentar juntar as peças. Como eu conheço bem o seu pensamento, quando saiu isso, quando você passou para a gente aqui no nosso grupo menor, que a sua ideia era essa, eu fiquei... Como ele vai construir isso a partir das próprias premissas dele? E se eu estivesse falando com uma pessoa que não conhecesse teoria da interpretação, que não soubesse a diferença de fonte para norma, essas coisas todas que tem gente que sabe que não sabe, faria algum sentido. E como você é muito sólido nisso, isso, rapaz, isso tá com, é uma teoria que para mim está complicado. Porque aí depois eu me lembro do nosso debate sobre rescisória. Então eu fico vendo, porra. Mas, Rei, sabe o seguinte, cara? Agora, eu vou para falar uma linguagem bem
uma linguagem mais iniciada, por assim dizer, né? Eu poderia resumir assim, para encaixar o pensamento, né? Para unir as pontas dessas coisas todas. A reclamação é um instituto da tutela dos direitos no plano particular. Esse é o ponto. Então, portanto, a reclamação tem a ver com a decisão do caso. A reclamação não tem a ver com a tutela dos direitos no plano geral do precedente. Bom, mas isso é contra a Constituição. A súmula vinculante não é assim. Tá, não, mas aí que tá. Vamos lá. Então, o primeiro ponto central é esse. A reclamação é um elemento que integra o discurso da tutela dos direitos em particular. O que aconteceu? Lá pelas tantas, a Constituição resolveu excepcionar isso. E disse, olha, mas na verdade, existe uma situação em que a reclamação vai lá jogar no outro time. São dois times, o Grêmio e o Inter. O Bahia e o Fontenot. O Bahia e o... Vitória. E o Vitória. São dois times. A reclamação joga no time do Grêmio. Tá tudo certo. Tá lindo. Só que existem situações em que a reclamação vai ter que ir pro Flamengo. Vai ter que jogar no outro time. Vai ter que jogar no outro time, que é o time do precedente. Mas quais são essas hipóteses? Olha, é uma única hipótese. É a hipótese da súmula vinculante. Porque eu acho essa sua tese sustentável. Essa sua tese é sustentável. E é exatamente o que para mim não é sustentável é a sua premissa. Você poderia tranquilamente dizer que sem precisar subverter, corromper o conceito de decisão, que eu acho que você corrompeu, sem precisar corromper o conceito de decisão, você poderia sustentar isso tranquilamente. Não há razão alguma que justifique uma ampliação das hipóteses de cabimento da reclamação infraconstitucionalmente. Porque a Constituição só previu nos casos de súmula vinculante, só previu nos casos de precedente que tem eficácia para fora, eficácia para administração. Você poderia tranquilamente dizer chegar a essa mesma conclusão, chegar a essa mesma, sem precisar, perceba, corromper o conceito, corromper, entenda, corromper na minha perspectiva, né? Corromper no sentido técnico, epistemológico da coisa, né? Não no sentido ilícito penal da coisa. Corromper só para deixar claro, corromper o conceito de decisão e ter que construir. Até ficaria até mais fácil para você construir a sua tese da excepcionalidade. Essa sua tese da excepcionalidade ficaria mais, no meu modo de ver, mais fácil de ser demonstrada se você dissesse só cabe para a súmula vinculante, porque essa foi a única hipótese de reclamação do precedente clara, no texto claro da Constituição. Ou melhor, é como se a Constituição tivesse concretizado o conceito de decisão apenas para isso. Então, essa condição só é para aquilo. E eu, já que é uma regra, eu vou excepcionar para hipóteses semelhantes a essa, que tem a mesma relevância dessa. Pronto. Sem, no meu modo de ver, fazer esse mix, né? Você fez uma mixagem, eu acho. Não, mas eu uma mixagem. Eu acho que não, assim, vamos lá, né? O nosso problema todo está no conceito de decisão. Claro. Radical. Claro. E de interpretação da Constituição. Porque não é o conceito de decisão, é o conceito, a nossa dúvida sobre interpretar o termo da Constituição. Porque eu acho que se a gente colocasse para conversar sobre decisão fora do contexto desse enunciado normativo da Constituição, a gente não teria divergência. É o conceito de decisão para fins de cabimento da reclamação. Mas vê bem, velho. O que acontece aqui, basicamente, é o seguinte. Historicamente, decisão tem a ver com decisão do caso. E a gente não tem como discordar disso. O problema todo é saber se decisão é idêntica a precedente. É esse todo o problema. E quando historicamente, eu não tenho dúvida. Que a decisão tem a ver com o precedente, no sentido de estar no mesmo nível, é que faz água. Porque o problema todo é aqui. Decisão e precedente estão em níveis qualitativos diferentes, né? Me diga uma coisa, você já estudou... Discurso. Perfeito, eu já entendi isso. Não há dúvida de que decisão lá em 1945, 46, quando a reclamação nasceu, é a decisão do caso. Eu não tenho dúvida alguma disso. Eu acho que isso é um ponto simplesmente incontroverso. É negacionismo histórico quem diga o contrário. Ponto. Agora, você aceita mudança de sentido de termos constitucionais? O mesmo termo constitucional mudar o sentido? Claro. Bom, vamos lá, né? Daí depende. Não, teoricamente, não é esse termo. Agora, em tese, você acha possível que um termo constitucional que tinha um sentido em 88, o mesmo termo, sem mudança da Constituição, possa ser compreendido de outra maneira agora? Você acha isso possível?
Eu acho que sim. Eu acho que dá. É o debate sobre a mutação constitucional, né? É um dos elementos de mutação Um dos constitucional. elementos da mutação constitucional. O problema todo, e aí é que a coisa começa a ficar um pouco complicada, é que existem situações em que eu confio em um determinado dispositivo em uma dada situação e acabo exercendo atos de disposição da minha vida com base naquele significado consolidado. Concordo, perfeito. Bom, aí já é um pouco. Mas é a tutela da confiança. Mas é a tutela da confiança que é sempre uma tutela por caso. É sempre individual. Agora, a tutela da confiança é sempre individual. Mas vamos transpor isso para o nosso debate, Fred. Para o debate da reclamação ao fim e ao cabo. Porque, ao fim e ao cabo, tu poderia muito bem me dizer, Daniel, o conceito de decisão para fins de reclamação mudou e o legislador infraconstitucional poderia ter feito essa mudança. É isso que tu pode me dizer. E aí entra o seguinte problema. Eu não estou preocupado, e eu sei que tu também não está preocupado, então não é uma crítica, tu não está preocupado com isso, mas quando eu interpreto a reclamação, eu não posso perder de vista que a reclamação é uma porta para o Supremo, para o STJ. E aqui está o ponto central. Um projeto consistente para a Justiça Civil, um projeto coerente para a Justiça Civil, não pode dizer o seguinte, olha, vamos fechar a porta do recurso ordinário, vamos fechar a porta do recurso... Justo. Vamos abrir da reclamação. Cartas na mesa. Cartas na mesa. Não é possível. Cartas na mesa. A gente tem 2 ou 3 ou 4 interpretações possíveis, vou adotar aquela que me parece mais adequada para manter uma qualidade, uma função específica nos tribunais superiores. Exatamente. Esse é o ponto. Aí então, as cartas estão na mesa. A questão toda é, e eu digo isso claramente no meu... Na verdade, está dito desde o Corte Supremas, né? O problema todo é o seguinte, eu preciso ter uma diretriz interpretativa que me diga como eu outorgar sentido ao termo decisão. E na minha avaliação, essa diretriz interpretativa ela tem a ver com a finalidade com que eu estruturo a justiça civil, né? Que é prestar tutela aos direitos em particular e em geral. E essa é a chave, por assim dizer. Essa é a chave que anima esse livrinho de reclamação e esse nosso debate aqui. E anima o nosso debate. Você viu aí o nível da galera falando aí, vibrando com o debate. Veja, essa live vai ficar gravada no IGTV, né? Então, vou jogar para o IGTV. Fica lá, vocês assistem quando vocês quiserem. Vai depois para o YouTube da editora. Vai depois, certamente, o Mentira vai pegar, vai jogar, vai compartilhar nas redes dele também. E aí você vai poder ver. Mentira, estamos acabando, né? Acabando o nosso tempo. Já? Já. Foi sensacional, hein, velho? Pô, espetacular, meu velho. Espetacular. Isso aí, ficar conversando, trocando ideias, testando os pensamentos, né? Ou fazer ciência dessa forma é sensacional, né? Porque você vai testando uma argumentação e vai buscando. Pô, isso é ótimo. Direito tem disso. É uma ciência muito retórica, né? Mas tu tá querendo terminar, mas eu preciso dizer uma coisa antes, né? Diego, é claro. É bom o debate quando o debate é leal e as pessoas querem, de fato, entender o ponto de vista do outro, né? Sim, claro. E é o nosso caso aqui. É o jogo das. Eu sempre quero saber o pensamento das outras pessoas. Sempre eu mergulho. Você vê que eu fico ligando o seu pensamento com as suas outras ideias que eu já conheço, para poder compreender o seu pensamento na sua inteireza, né? Na sua integridade, para usar uma referência importante lá do artigo 926. É isso, meu querido. Muito obrigado, viu, pessoal? Essa live, a reclamação eu abordei no volume 3 do curso, que é o de capa verde, que eu escrevi com o Léo Cunha. O livro fica em promoção hoje por conta da live. Acessem, sigam o Daniel, o perfil dele está aí em cima, né? Aparece aí em cima, Daniel Mitidiero, né? O perfil no Instagram, Daniel Mitidiero. Sigam ele lá. Quem não conhece, siga meu canal do Telegram, chama-se Megafone do Processo Civil, que é um canal muito interessante, porque a gente compartilha texto, compartilha artigos, notícias, é algo muito bom para a gente estar acompanhando. Então sigam lá, Megafone do Processo Civil, Telegram, sigam o Daniel Mitidiero no seu Instagram. Aquele abraço, beijo grande, meu querido. Beijão, tchau, tchau. Tchau.